Olá, leitores, sejam muito bem-vindos. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tainara Mello, escritora e fundadora da Revista Negra, e hoje no programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura, tenho a honra de entrevistar a escritora Shirlane Santos. Se essa entrevista fizer sentido para você, compartilhe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e comente, né, como que é a sua vida de leitor também. Shirlane, seja muito bem-vinda ao programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado fazer parte desse projeto de incentivo à leitura da Revista Negra. E é uma honra mesmo poder conversar com você sobre esse tema que a gente já fala, né, há muito tempo, que é literatura, vamos dizer, maternidade, que faz parte aí do nosso dia a dia. Se apresenta, conta um pouco aí de quem é você, né, essa história com o seu trabalho, o nome do seu filho, né, quem é o seu filho e tudo mais. Então, para mim também é um prazer enorme estar aqui participando. Já estava ansiosa por esse dia. Eu também. Meu nome é Shirlane, Uhum. mas na literatura todo mundo me conhece como SS Santos, né? Ou Santos. Brotou um livro Olha aí, aqui, tá todo além marcadinho, de, lindo. é isso aí, além de autora, né, de 2 livros que são esses dois aqui. Uhum. Eu também já participei de várias antologias. Também sou professora do Fundamental 2, professora particular. E o que mais que eu posso falar? Eu tenho um filho, o nome do meu menino é Isaac. Que nome lindo! Exato, e é igual do Isaac Newton. É, muitas vezes as pessoas me perguntam se o Thomas foi inspirado em Thomas Edison, né? Eu falei, não, Olha né? aí. Não foi, mas agora, quem sabe, né? Pode ser. Aí ele já tem 10 anos, Tá né? grande já. Ele, né, durante, né, todo o crescimento dele, ele tem acompanhado aí o meu desenvolvimento na escrita, porque eu comecei a publicar o que eu escrevi assim, né, entre Aham. aspas, de forma gratuita, né, no aplicativo Wattpad. Não sei se tu conhece. Já o A Cor Vive em Mim, meu quarto livro, foi para o Wattpad só os primeiros capítulos, depois eu tirei lá de lá. Pois é, ali é uma plataforma gratuita, né, que dá para você tanto escrever para as pessoas lerem, como para as pessoas lerem gratuitamente. Aham. Eu comecei lá em 2017. Ah, tu tem bastante tempo de carreira, então já. Eu tô Assim, começando. né? Escrevendo umas besteirinhas, eu postava, publicava lá. Tanto que o meu Olha, primeiro se livro, isso for uma achei ele besteirinha, lá. meu Deus do céu. Continue O escrevendo meu mais primeiro livro besteirinha ele como nasceu essa. lá. Esse segundo, eu comecei a escrever lá também, mas depois como eu vi que estava tão bem desenvolvido, que a história já estava vindo toda na minha cabeça, aí eu já fui colocando no Word, né? Aí eu já parei de compartilhar. Mas os dois, eles estão por ali, né? Numa Aham. degustação. Gostei. É, É, eu ia até, pode desculpa continuar. te interromper, eu ia até perguntar para você sobre o Entre Palavras, quando foi que você se inspirou nele, né? Porque eu sei que vamos dizer assim, nós estamos falando de literatura, né? E eu não vou perder a chance de saber como que você se inspirou nesse para falar desse livro. Ah, com certeza. Infelizmente, né, a minha família, praticamente quase toda, ela tem um histórico meio traumatizante, assim, por Aham, parte de relacionamentos. É, no ensino médio, né, quando eu estava fazendo ali a oitava série, minha professora de português pediu para a gente fazer
uma redação, uma Aham. pesquisa, né, jornalística sobre alguém da nossa família. E nessa época foi que eu conheci a história da minha avó por parte de mãe, né, que infelizmente ela teve um casamento horrível. Uhum. Ela era daquele tempo que quem escolhia o casamento era os pais. Poxa vida. Isso Aí ela literalmente é a mulher mais triste. acabou tendo que se casar com um homem que não, Uhum. né, não tinha aquele negócio de amo minha esposa, tal. Ele Uhum. era totalmente o oposto de um bom parceiro. Entendi. Ela sofria violência doméstica, Nossa. de toda forma possível. Uhum. Meus tios, né, quando eram crianças até a adolescência, eles também sofreram muito com o pai deles, Poxa. é, de forma assim, física, né? Ele Aham. batia muito nos filhos, mas tipo, não para corrigir. Ele batia para machucar e já É teve, uma violência, né? exato. Aí já teve um caso dele ter batido tanto em uma das minhas tias que ela acabou ficando surda dos dois ouvidos e quebrado um braço por causa dele. E até hoje ela é surda, né? Ela tem problema de audição, precisa de aparelhos caríssimos. Misericórdia. E é isso, né? Tipo, é, foi uma vida que eles tiveram cheia de turbulências e que na cabeça deles ali, aquilo ali naquele momento era uma coisa normal, né? Uhum. Que acontecia, que era coisa da família, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim, né? Não mesmo. Felizmente a gente sabe, no caso. É, E- felizmente a gente sabe, graças a Deus que a gente sabe que não é normal, né? Porque exato. a gente não Aí ficar. nessa situação, né, minha mãe também tem algumas dificuldades, né? Uhum. É, e eu e minha irmã, a gente cresceu nesse meio, né? Graças a Deus não teve como eu posso dizer, Esse não histórico. teve aquela coisa forte, né, de Uhum. violência física por parte, assim, dos meus pais. Mas o casamento deles, desde que eu era muito pequena, eu lembro que sempre foi um pouco difícil. Uhum. E a gente sempre, eu e minha irmã, sempre estava ali naquele meio, sabe? Escutando tudo, vendo tudo. A criança sofre, né? Quando o casal não está Exato. na mesma sintonia, a criança sente, ela sofre, e deu para sentir isso em cada uma da palavra desses livros aqui. Foi uma grata surpresa ler esse livro de poesia que eu vou falar para você assim que eu não sei nem como explicar, né? A importância que é esse livro. Então eu literalmente fiquei encantada. Aprendi muito com teu livro, né? Porque, tipo assim, meio que me fez abrir os olhos, me deu vamos dizer assim, um ânimo, né? Que, tipo assim, tem sim uma luzinha no fim do túnel. Shirlane, me fala como e quando, né, a literatura, de forma geral, né, seja livro de ficção ou não ficção, tá? Como que entrou na tua vida? Então, desde pequena, né, na escola sempre tive muito o apoio assim dos professores, né, para a Aham, gente ter aquele vínculo com a leitura. Mas eu só vim me chegar na leitura mesmo para dizer assim, nossa, eu amo ler. aham, Foi no meu ensino fundamental, quando minha irmã já estava indo para o ensino médio, ela começou a ler em casa. Ela pegava livros na biblioteca para ler. E ela trazia para casa. Aí eu aham, tinha o costume, né, de que quando eu era mais nova, minha mãe ela tinha eu pedia para ela ler para mim alguma coisa para dormir. aham. Aí eu peguei e comecei a pedir para minha irmã fazer isso para mim, né? Que legal. Quando eu via ela lendo, eu falava, lê em voz alta que eu quero escutar também. Aí eu ficava sentadinha lá do lado dela enquanto ela estava lendo. E eu lembro até hoje que o livro que me chamou a atenção foi O Menino de Engenho. Esse eu não Esse conheço. eu li depois que eu li que ela leu o primeiro livro para mim, né? Aham. Algumas partes, eu peguei e falei assim, nossa, eu preciso ler esse livro também.
Aí eu comecei a frequentar a biblioteca, peguei todos os livros do autor, que era Demorou uma mesmo, né? série, eu acho. Era uma série, aí eu comecei a ler. Não, o primeiro, que eu quero saber o resto da história, o segundo, aí o terceiro. Aí eu não parei mais. Toda vez que eu terminava de ler um livro, eu ia na biblioteca e pegava outro. Que legal. Aí foi nessa parte aí que eu comecei a ter o gosto pela leitura e para escrever só foi no ensino médio mesmo, no primeiro ano do ensino Aham, médio, que eu comecei a querer escrever alguma coisa minha, né? Que foram aham. poesias na época. Eu comecei a escrever com diário, né? Então eu fazia um diário para relatar o meu dia, porque eu não tinha quem conversar, né? Então minha escrita ela começou aí, desde acho que uns 10 anos por aí eu já estava com um caderninho. Normalmente eu escrevia nas últimas folhas do meu caderno de escola, né? Porque a gente não tinha nem de muitas condições para comprar um caderno extra para fazer diário. Então eu sempre anotava ali nos trechinhos ali atrás, mas eu nunca encarei isso como uma escrita, era só como uma forma de desabafar. Depois, né, há 3 anos atrás, que eu pensei em resgatar essa vontade de escrever, né, como um diário e transformar ele em livros. Mas voltando aqui para a gente, como que é essa rotina materna hoje, né? E como foi também no início? Se você conseguiu introduzir a literatura nesse período aí que está com 10 anos, né? Então, você está É. com 3 anos, eu vou falar para você, tem sido um desafio manter o hábito da leitura, misericórdia. Se eu consigo ler um livro, eu estou mais lendo livros curtinhos, como esse, assim, igual o seu, assim, né? Mais curtinhos, porque se eu pegar um livro grosso, eu tô lendo Fantasma da Ópera, mas eu tenho que sentar e só de noite, quando ele tá dormindo, para eu poder ler, entendeu? Porque senão eu não consigo ler. Mas e você, como que tá sendo a sua rotina? Então, né, no início, quando ele era bebezinho, né, até um tempo aí que ele era pequeno, Aham, eu só dava para ler assim quando ele estava dormindo ou quando ele estava com alguém, né? aham, E principalmente escrever, né? Às vezes eu sentava com ele no meu colo para mexer no computador para escrever. Mas ele sempre foi uma criança muito tranquila. Não tive assim tantos perrengues, né? aham. Né, não Não tenho tô mais tempo para nada. agitado. Mas aí ele foi crescendo, até eu tento passar esse interesse para ele, Aham, que geralmente, né, criança quando já está maiorzinha, é raro, né? Eu aham. assim não sei às vezes eu não sei como fazer ele pegar um livro, mas eu tento fazer uma troca. Ó, você lê um pedacinho aqui, aí depois você pode fazer o que você quiser. Isso é Aí todo legal. dia, agora a gente está tentando ler um pedacinho de um livro que eu dei para ele, Aham, para ver se ele vai desenrolando. Mas fora isso, agora que ele já está maiorzinho, aham, a única dificuldade assim de ter tempo para alguma coisa é mais a rotina, né? Que é aham. como eu faço tudo em casa, tipo, eu trabalho em casa, eu escrevo em casa, eu leio em Home casa office. e ainda tenho que cuidar da casa. Aí, né, às vezes é uma correria. Às vezes eu olho assim e falo, gente, eu quero sentar e não tem como. Eu também. Às vezes eu penso a mesma coisa, eu só queria deitar e tirar um cochilinho, mas não dá, né? E a gente deita, às vezes eu deito para tirar um cochilo, só que a mente continua Continua trabalhando lá. e não para, porque eu lembro, a casa não tá limpa, eu tô deitada aqui, a casa não tá limpa. O menino vai acordar daqui a pouco e eu nem lavei a louça, né? Eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer É bem isso. isso mesmo. Então gera uma loucura. Aí você, na verdade, se for para perceber, as coisas que a gente gosta mesmo de fazer, a gente normalmente não faz, né? Só faz aquelas coisas É. que é obrigado a fazer. Então eu monto sempre uma agendinha, por mais que é uma loucura. Eu monto uma agendinha para um cronograma ali para me ver se eu consigo introduzir coisas que eu gosto também para não ficar tão, vamos dizer assim, devastada durante o dia por não ter feito algo que eu goste, né? Então a leitura eu tento forçadamente incluir nesses dias, entendeu? Mas como
rotina materna, não é rotina, né? Que principalmente de neném pequeno, nunca. Um dia se programa uma coisa, no outro dia Nunca já é não igual. é. Nunca é igual. Mas a gente tenta. Pelo menos na minha É, cabeça, não sei se foi assim com você no início, mas na minha cabeça tá montada a rotina todinha. Pra mim vai sair daquele jeito. geralmente eu deixava levar. O que acontecer, aconteceu. Por ter bastante responsabilidade, né? Não só comigo, mas quando era só comigo, beleza, mas com outras pessoas, por conta da empresa, então eu tenho que ter aquela coisa, né? Eu preciso fazer isso, não tem como deixar, né? Então, mas mesmo assim, ainda sai fora dos eixos, né? É, Shirlane, me conta. Como que você. Qual a importância, na verdade, que você tem para a literatura, né? O tamanho da importância dela na tua vida. Porque, para mim, ela é muito importante porque me ajudou a desenvolver como pessoa. Mas e para você, né? Olhando assim para o seu histórico de leitora, né? Para a tua vida. Então, a leitura para mim, ela trouxe para mim um caminho. Aham, Ela me mostrou aonde é que eu me encaixava, né? Eu sempre fui uma pessoa muito na minha, até hoje. Só se eu legal. já conheço, mas até hoje eu sou muito tímida Eu também. e o período de escola mesmo, eu era muito na sala eu ficava no cantinho, ou quando eu tinha que sentar na frente, eu era Cheguei até toda quietinha. a palavra, o som da voz nem saía. Exato, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar que o professor gostasse de mim, sabe? Aham, Porque os alunos, né, na minha época, pelo menos, eu acho que hoje ainda deve ser desse jeito. aham, Quando eles veem que tem alguém ali preferido, eles começam a zoar demais, né? E aham. eu me senti horrível quando o pessoal começava a me olhar torto porque o professor disse que queria me ouvir falando de tal assunto. Nossa, dava Então até um gelo na barriga quando isso acontecia. eu tentava demais ficar ali quietinha para o professor não me chamar. Nem te Aí a conhecer. leitura foi me puxando, sabe, para algum lugar, porque eu não sabia o que eu poderia fazer da minha vida. Tipo, teve Aham, um momento que eu cheguei a pensar assim, nossa, eu tô perdida. Só que aí eu me lembrei, né, da literatura e falei, não, eu tenho o meu caminho aqui. É por aham. aqui que eu vou. Então, a leitura me trouxe essa ideia de escrever, me trouxe o prazer de botar palavras que eu tinha guardado para mim, para fora. Isso é tão lindo. E me fez perceber que dessa maneira eu também posso ajudar outras pessoas, porque tem muita coisa que a gente passa que não é só a gente, tem outras pessoas que precisam saber que você também passou por aquilo e que Aham, você conseguiu superar, que você conseguiu passar e que você está bem, né? Que aham. não foi o fim do caminho. Então, a escrita, por eu conseguir tirar isso para mim e passar para outras pessoas, foi um norte, foi um caminho sem volta. Eu tô aqui de bem com a vida graças à escrita e à leitura. Eu tenho um problema gigante com o tal do desapego. Porque eu já vendi muitos livros meus usados, porque era lotado aqui e tudo mais, né? E até porque eles estavam querendo começar a estragar, e por conta que no lugar que eles ficavam, né? Então eu consegui desapegar de alguns, mas eu confesso que a grande maioria eu não consigo desapegar, porque cada um desses livros me ajudaram a desenvolver de uma forma. Então, parece que se eu te passar ele para frente, eu sei que vai incentivar a leitura, eu gosto de incentivar a leitura, né? Por isso que normalmente eu empresto muito, faço uma lista para a pessoa pega, mas por favor, me devolve, pelo amor de Deus. Eles são muito importantes para mim, porque cada um me ajudou a desenvolver de uma forma, entendeu? Então, tanto que hoje, né, com o Thomas, ele tem 3 anos, eu tento
ser para ele tudo o que eu precisei um dia, né? Então, esses livros, eles têm me ajudado. Nossa, eles me orientam, assim, de tal forma. Então, hoje, se eu sei o norte, onde eu quero ir, como fazer, os livros, eles foram, assim, essenciais, né? Então, eu sou, vamos dizer assim, panfletadora mesmo de livro, daquelas que amam, voltando a andar com tatuada aqui na testa, eu amo livros. Por pouco, tá? Eu acho que eu só não fiz. Eu demorei o quê? 28 anos para furar a orelha. Pra você ter noção, porque eu tenho medo de furar. Então, só não coloquei uma tatuagemzinha escrita que eu amo livros por conta disso, Com mas medo. por causa do medo da agulha. Mas se não fosse o medo da agulha, eu já teria tatuado o corpo inteiro. Brincadeiras à parte, mas você só ter uma noção do nível de tanto que eu gosto dos livros. É, se para as pessoas, né, que tá com vontade de iniciar esse hábito da leitura, o que você recomendaria? Começar por livros pequenos, né? Primeiro você tem que procurar saber do que você gosta. Que tipo de assunto te chama mais a atenção? Aí, quando você tiver ideia pelo que você se sente atraído, aí você vai lá buscar. Mas eu não consigo terminar o livro, porque eu não tenho tempo. Aham. Lê um pedacinho todo dia, lê uma página por dia, né? Naquele momento do horário de almoço, quando você estiver tranquilo, enquanto você está lá comendo, você está lendo um pouquinho. É isso aí. Faço isso. É legal, né? Porque eu mesma eu comecei lendo Sidney Sheldon, acho que é isso. Mas porque eu queria algo pro professor que ele recomendou, eu já estava com 14 anos, né? Com 10 eu comecei com gibis, mas com 14 anos eu fui mais pro lado de ficção, né? Mais livros maiores, mais com estrutura maior, né? E aí eu comecei a ler os livros de mistério e me encantei pelos de mistério. Depois passei pelos de vampiro. Aí os de vampiro eu naveguei por muito tempo, mas muito tempo mesmo. Até hoje eu ainda dou uma assistida em série, filmes que tem uma pegada de vampiro por conta dos livros. Apesar que os livros são muito mais interessantes quando são vampiros e tudo mais, né? Mas por mais que é um livro de fantasia e que foge muito da realidade, mas ainda assim tem muitos autores que traz, né, essas questões do cotidiano em histórias desse tipo. Então eu literalmente gosto de todos os gêneros. Eu navego, na verdade, entre drama, romance, poesia, em thriller, suspense. Então eu tô assim, navegando por tudo. Eu não faço assim, eu só gosto de um, né? E você, Shirlane, você também navega por vários ou tem uma preferência de gênero? E quais livros, né, você leu recentemente que você gostou e tudo mais? Eu já tive uma época de ler tudo que eu via pela minha frente, né? Uhum. Mas faz pouco tempo que eu comecei assim a ter fases, né? Tô Aham. numa fase de ler só isso aqui, tô numa fase de ler só esse tipo de livro, Já passei né? por Mas isso. eu gosto muito de um bom romance, Aham. aqueles romances clichê, né? Que o pessoal fala Tipo de que é banca, que é aquele bem. é aquele amorzinho que você olha assim, nossa, que fofo, né? Eu Aham. gosto desse tipo de romance. Tô precisando ler um desses. Fantasia também eu adoro, né? Dependendo da trama, assim, me envolve muito. Poesia, certamente. Escritora de Gosto poesia, de né? ficção científica. Eu acho que eu gosto de tudo um pouco, né? Mas é Aham. como eu falei, tem aquelas fases. Às vezes eu tô mais puxada para um, às vezes é mais para o outro. E a leitura que eu fiz recente, na verdade, eu tô lendo 4 livros agora. Eu fui dessa fase. Acho que antes do Thomas eu lia em torno de 4, 5 livros. Tipo assim, toda semana eu concluía esses livros que eu fazia meta. Depois do Thomas eu não consigo mais, não. Deus, mas Eu sinto ando lendo vontade. dois, eu ando lendo dois naquele Kindle, né, da Aham, Amazon, que é O Fantasma da Ópera. aham. É, tem um que é de Felipe alguma coisa, é Felipe Rocha, eu acho, Eu já ouvi que falar, é mas não do outro Tudo todo. Bem Se
tudo bem se o amor não der certo, alguma coisa assim. Nem todo amor dá certo e tá tudo bem, alguma coisa Ah, desse tipo. eu vou procurar depois. E eu tô lendo também, comecei a ler hoje, esse daqui do Ah, A Revolução dos Revolução dos Bichos. E Bichos, eu tenho essa edição também, mas não li ainda. tá vendo? E tô lendo um livro de uma colega minha, que ela também escreve, a autora é da Daiane, ela é aqui da minha cidade. Um livro Ah, que ela fez para o Natal. No aham. momento eu até esqueci o nome, acho que é Luzes de Dezembro, alguma coisa assim. Legal. Ela vai dizer, meu Deus, tá lendo o livro, não sabe nem o nome. Mas eu vou falar para você, como leitora, se você me perguntar ou catar o livro, me mostrar, eu consigo identificar alguma história, mas dificilmente eu consigo lembrar o Sei, nome. Esses dias, apareceu a Cami. ele apareceu aí, deixa eu dar um oi. Será que ele dá um oi, seu filhote, ou A, não? me- a menina apareceu aqui me chamando. Achei que era seu Abaca. filho. Achei que Nem eu era seu. chamei ele para vocês verem. Opa! Se ele quiser dar um oi, porque normalmente as crianças é muito tímida para aparecer aqui para me dar um oi. Oi, Isaac. Vem cá, Isaac. Normalmente as crianças aparecem assim, só a pontinha da cabeça, fala oi, Tainara, e sai, né? Ai, aqui, ó. Oi, Isaac, prazer! Olha, menino lindo! E são sempre tímidos, tudo bem, eu nem vou forçar muito você a ficar. É desse jeito, tá? Sempre que eu participo de uma entrevista, assim, as crianças. O Thomas aqui aparece, ele só deixa aparecer só o olho. Mas as crianças são muito tímidas, né? Fazer o quê, né? É. Mas o livro que você tá que eu estava até falando que eu tenho dificuldade de lembrar os títulos, mas eu não esqueço do desenvolvimento da história. Então, se você me perguntar, eu lembro, não detalhado, né? Mas eu lembro do contexto. Mas normalmente o título eu sempre. Teve até uma entrevista que eu fiz que eu fui falar do seu livro, né? Que eu fui recomendar o seu livro e eu troquei o título pro nome de outra. Até que eu falei, não, deixa eu pegar o livro e mostrar. Então, só pra você ter noção que eu também é da mesma forma. Shirlane, eu queria ver com você sobre como que você é só assim a sua leitura, né? Se você pega e senta num lugar para você ler, se você tem aquele ritual de leitor, né? Que pega um cantinho, faz aquela xícara e tudo mais de café, ou se não, você simplesmente tá tudo bem em qualquer lugar para você sentar e ler. Às vezes, né, quem nunca gosta de um chocolatinho. Eu adoro Gente, ler enquanto eu tô comendo algum chocolatezinho, né? aham, Quando eu consigo ler de dia, né? Mas geralmente eu leio à noite antes de aham, dormir, porque é aquele momento que eu sei que acabou ali a leitura, eu vou dormir e eu aham, tenho tempo de sobra. aham, Mas durante o dia, eu fico num cantinho em silêncio, gosto de ou ficar no quarto, aham. ou me sentar na varanda aqui de casa. Aí eu pego um livrinho, se tiver um chocolatezinho, eu também pego. Gente, eu sou Mas viciada no geralmente é à chocolate. noite mesmo. Eu aqui, eu leio muito à noite, sempre assim, eu escolho o sofá, porque se eu for ler no quarto, eu me dá sono e aí eu já pego, às vezes eu tô com vontade de ler, a história tá muito boa, mas o cansaço é tanto que aí eu leio uma página só e já fecho o livro, Já bate o procuro me sono. deitar. Mas aí eu vou pro sofá, que é um lugar onde não é muito confortável, né? E tento ali ficar sempre com a taça de vinho. A taça de vinho sempre me acompanha praticamente É bom também. para trabalhar, para ler, para assistir. A taça de vinho tá ali, um tantinho assim vai. Para a gente encerrar a nossa entrevista, conta pro pessoal onde é que pode encontrar teu livro. Então, o livro Entre Palavras é diretamente comigo ou pelo site da editora Vecchio, né? Uhum. Também tem ele em digital na Amazon. E o livro Bagunça Poética dá para encontrar o físico dele na Wiclap e o digital na Amazon também. Que legal. Então eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo
para que vocês possam ir acessar, conhecer o trabalho dela. Eu panfleto, gente, porque é bom, porque traz um conteúdo rico, muito rico aqui. Então, por isso, não é porque a autora está aqui, mas eu já venho panfletando ele já tem um bom tempinho, desde quando eu ponhei os olhos nele, que eu li, eu panfleto ele nas minhas redes sociais, no meu privado também. As pessoas chegam aqui em casa e já começa, aborda o tema, aí eu falo, olha, tu precisa ler isso, que é assim que eu faço. É sempre quando eu gosto de um livro. Shilane, eu agradeço por você ter participado aqui da entrevista, tá? Ter feito esse bate-papo. Gostei muito de ter essa troca com você, conhecer a sua vida de Eu leitora, também. tá? Seja bem-vinda na comunidade da Revista Negra, tá? E muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Agora me conta, essa entrevista fez sentido para você? Foi que começou também a sua vida de leitor, né? E como está sendo?